Olá, professores e professoras que atuam no ensino fundamental. Sejam bem-vindos a mais uma aula do projeto de formação continuada dos professores do ensino fundamental, que é uma parceria realizada entre a Maestra Educação e a FTD Educação. Meu nome é Douglas Dantas e eu sou professor de matemática e hoje, nessa aula, nós iremos conversar um pouco sobre as sondagens numéricas. Então, eu convido vocês a participar desse projeto, acompanhar os vídeos que nós estamos liberando aí na internet, no YouTube, para que vocês possam entender bem como ocorre hoje a implementação dos currículos dos vários estados, né? Mas em especial a implementação da BNCC. Então, nesse retorno, né, da pós-pandemia, nós estamos tendo vários assuntos aí recorrentes nas escolas brasileiras, e esse projeto de formação continuada é para trazer assuntos relevantes para a prática do professor. Esse assunto em especial, que é a leitura e intervenção, né, nas evidências de aprendizagem, pautadas ali nas sondagens que a gente fez numérica, né? Ele é muito importante nesse momento, por quê? Porque vários municípios, vários estados estão aí propondo essas sondagens numéricas para entender como que está a escrita numérica, a leitura numérica dos estudantes. Então, essa aula é pensada no processo de como a gente vai ler esse resultado, né, essas evidências de aprendizagem e atuar em cima delas. Então, vamos lá. Primeiro objetivo nosso é a gente entender, então, quais são as possibilidades que nós temos para organizar essa sondagem, né, essas evidências de aprendizagem que nós vamos ter, e ler, porque eu sempre falo que todo o processo que a gente tem, né, nós temos que entender que dentro de uma avaliação, como por exemplo uma sondagem numérica ou uma prova que a gente aplica, nesse processo a gente tem que saber ler os resultados. É muito importante não só o instrumento utilizado de avaliação, mas também a leitura daquilo que vai ser apresentado como evidência de aprendizagem dos estudantes. E aí, dentro desse sentido, né, de leitura, nós temos que entender que a matemática, ela possibilita a gente olhar várias unidades temáticas. O foco aqui vai ser números, mas é importante, né, que a gente tenha em mente aí na nossa aula, né, na nossa sala de aula, que eu posso atuar da mesma maneira com álgebra, com geometria, com grandezas e medidas, com probabilidade estatística. Então, hoje, a gente não pode olhar a matemática só a partir do número, né? Nós temos que olhar ela nos seus contextos, nas possibilidades das outras unidades temáticas também. Mas, em especial em números, essa sondagem numérica ela vai olhar muito para a questão da alfabetização matemática, né? E também para o letramento matemático. Então, é extremamente importante a gente lembrar que o foco dessa aula vai estar principalmente em números. Dentro de números, né, nós vamos encontrar muitos verbos. Lá na BNCC, por exemplo, de matemática, nós vamos encontrar verbos de ação nas habilidades. Então, quais são os verbos que nós vamos encontrar muito? Por exemplo, resolver e elaborar. Então, resolver e elaborar na BNCC da matemática, nos currículos dos estados, está muito forte, né? Então, nós temos hoje currículos que traz lá resolver e elaborar problemas diversos. Então, são duas ações muito importantes para os nossos estudantes. Mas eles só conseguem resolver e elaborar esses problemas se eles souberem ler, né? É o primeiro passo ali, daqui a pouco eu falo de taxonomia de Bloom, mas é o primeiro passo que a gente vai ter. Ler o problema, ler os números que estão envolvidos no problema, representar esses números, escrever esses números em diversos formatos. Então, quando a gente faz a sondagem numérica, nós estamos muito preocupados em fazer a leitura e a escrita dos números, que também aparece bastante nos nossos currículos, né? E aí, para a gente começar essa conversa aqui, é extremamente importante nós pensarmos que o foco hoje está nas aprendizagens e que nós vamos avaliar, né, por meio dessa sondagem, a aprendizagem do estudante em relação a números. Então, eu tenho que ter um feedback muito bom para os meus estudantes para ele continuar a aprendizagem. Então, quando a gente fala de avaliação processual, avaliação formativa, o feedback daquilo que eu vi durante a sondagem, ele é essencial. Então, eu vou dar um feedback para o meu estudante em que sentido? Qual foi, então, a dificuldade que ele teve? Como que a gente pode avançar, né, na escrita numérica?
Quais são os números que ele está apresentando mais dificuldade, né? Por exemplo, a gente vai falar do zero intercalado. É uma grande dificuldade dos estudantes escrever o número 108, 1002. Então, é muito importante a gente entender qual é a dificuldade de cada criança para que a gente possa atuar, então, após a sondagem. Né? Então, quando a gente está falando dessa avaliação formativa e processual, a gente usa a sondagem como um auxiliar com foco na aprendizagem. Eu não posso esquecer que nós estamos desenvolvendo competências e habilidades sempre pensando na aprendizagem do estudante. Então, eu faço a sondagem, eu atuo em cima do resultado, faço outra sondagem, atuo de novo, e aí a avaliação não é um fim, ela é um meio, né? Ela é um processo que vai me dar subsídios para eu dar sequência, às vezes para retomar algumas aprendizagens, às vezes para avançar, ampliar essas aprendizagens, certo? Então, deixando bem claro para vocês, é extremamente importante entender que uma avaliação, então, para a gente ter essa boa avaliação, que a sondagem seja muito boa, né? Nós temos que ter primeiro um bom planejamento. Então, para se ter uma boa avaliação, eu tenho que ter um bom planejamento. Dentro desse sentido, então, de avaliação e planejamento, nós vamos fazer uma sondagem inicial, aí a gente planeja em cima do que a gente viu, cria estratégia metodológica para atuar junto ao nosso estudante, em cima das dificuldades que eles tiveram, aplicar outra sondagem, cria estratégia de novo, e assim vai indo, né? Então, a gente tem um tripé, que é muito importante, que é planejar, aplicar estratégia, avaliar. Planejar, aplicar estratégia e avaliar. Foco na aprendizagem. Então, quando eu falo da aprendizagem de números, eu tenho que saber quais são as habilidades, quais são os objetivos, as expectativas de aprendizagem que eu tenho, para eu conseguir criar a estratégia metodológica e avaliar ao mesmo tempo que eu estiver fazendo as minhas estratégias. Né? Quando eu estiver fazendo a sondagem, eu tenho que pensar qual estratégia eu vou usar nessa sondagem, para que eu possa avaliar o estudante em termos de escrita, em termos de leitura, né, dos números. Então, vamos lá. Diante disso, então, a gente vai começar pelo planejamento, certo? Então, o planejamento, né, das sondagens, ele é muito importante. Nós temos que deixar claro que o primeiro e o segundo ano, por exemplo, né, no ciclo ali da alfabetização, o foco está principalmente um aluno entender para que servem os números. Então, não adianta a gente só mandar ele escrever o número, né? Se ele não entender para que servem os números, onde ele utiliza os números, se aquele número representa uma contagem, se representa uma ordem, um código, né? Então, a gente tem que atribuir sentido a esse número, significado ao número e trazer principalmente números no contexto. Então, antes da gente sair pedindo para os alunos escreverem o número, né, fazer o ditado e vai escrevendo, é muito importante que ali no primeiro e segundo aninho, que esses números tenham sempre um significado, tenham sempre um contexto. Então, eu vou colocar, às vezes, alguns objetos e a gente vai contar e vai escrever esse número, né? E quando a gente for fazer o ditado no primeiro e segundo aninho da sondagem, é muito importante que vocês tenham materiais concretos, né? E às vezes fale, olha, eu vou contar quantas bolinhas tem aqui. Então, vamos lá, tem 5. Então, escreva aí o número 5, represente o número 5, né? E aí, isso é muito importante para que a criança possa entender que aquele número que ela está escrevendo tem um contexto, tem um significado. Então, essa primeira habilidade, né, do currículo e da BNCC, que fala de utilizar os números como indicador de quantidade, né? Olhar para situações cotidianas, também olhar para os números quando ele representa código ou ordem. Isso é muito importante para que a criança possa entender, eu estou escrevendo o número que representa determinada situação que o professor está expondo. Então, isso é essencial para que a criança possa atribuir sentido ao que ela está escrevendo, né? A partir do terceiro aninho, a gente já começa a ter no currículo o quê? A questão da leitura, da escrita e da comparação. Então, perceba, ó, terceiro aninho, tá lá, ler, escrever e comparar os números naturais até a unidade de milhar, né? Estabelecendo já algumas relações entre o registro numérico e em língua materna. Então, a gente já começa aqui no terceiro aninho entender essa relação. Como é que eu registro o número e como é que eu escrevo esse número? Então, primeiro e segundo, a gente já começa
né, essa escrita, a gente já faz o aluno escrever alguns números, já faz ele representar esses números. Aliás, desde o infantil, isso já começa lá no infantil, né? Registrar as quantidades e tudo mais. E aí o terceiro aninho começa a formalizar, então, essa leitura, essa escrita e a comparação entre os números. Aí, ó, perceba que começa da onde? Da unidade de milhar. Então, espera-se que até o segundo aninho, a gente tenha ido até o 999, né? Então, isso é muito importante deixar claro aí que nesse currículo, nós vamos até o 999 no segundo aninho. Então, a gente tem que trazer essa expectativa para que o terceiro ano possa trabalhar, então, do 1000 em diante. O quarto ano, ó, observa que vai ser lá, de novo, ó, ler, escrever e ordenar números até a ordem das dezenas. Então, agora, no quarto ano, né, eu vou ter mais um número maior, né? Eu vou ter mais uma ordem ali, uma classe, que é a ordem das dezenas de milhar. E aí, eu vou para o quinto ano e eu vou para a ordem das centenas de milhar. Então, o que está acontecendo? O número está aumentando. Né? Então, a dificuldade em termos de ação do aluno é a mesma. Ó, ler, escrever, ordenar, comparar. Mas aí os números estão ficando maiores, né? E aí, no quinto ano, o aluno já tem que entender, compreender ali as características do sistema de numeração decimal. Nós vamos ainda, no quinto, trabalhar a questão dos números racionais. Então, vem ler, escrever e ordenar os números racionais, principalmente na forma decimal. E essa questão de leitura dos números e escrita dos números, né? Vai até o sexto ano, onde a gente trabalha números naturais e racionais, né? Principalmente na representação decimal, para que esse estudante possa, então, estar desenvolvendo essa competência leitora, né, de números. Então, a gente tem que deixar claro que tem uma progressão de aprendizagem. A ação cognitiva é a mesma, o que está acontecendo é a mudança ali da quantidade, né? Do tamanho do número. Qual número é esse que nós vamos escrever em determinado ano? E aí, no quinto e no sexto, ainda entra os números voltados ali para a questão dos números racionais, né? Principalmente na representação decimal. Diante disso, então, nós temos que pensar na estratégia metodológica, né? Então, o que nós vamos ter que lembrar? Primeiro e segundo ano, eu tenho que ter muitas situações onde esse estudante tem que entender o sentido do número. Então, colocar objetos para eles contarem, né? Na ideia de comparação que vai aparecer, esse estudante dizer se tem mais, se tem menos, se tem a mesma quantidade, né? Colocar, às vezes, questão de ordem, né? Um código para ver se ele já reconhece os números que estão no código. E na hora que a gente for fazer a sondagem, né, a questão, às vezes, de fazer o ditado dos números, é importantíssimo também colocar o estudante para participar nesse momento. Então, uma das coisas que nas minhas andanças eu acabo provocando, né, junto aos professores, junto aos estudantes, é que esse estudante, por exemplo, a partir do momento que um estudante fala lá o número 15, né, o professor dê desafio para o próximo estudante. Olha, agora você vai falar um número maior, um número menor, né? E os estudantes têm que ir escrevendo esse número. Não fiquem com medo do número que vai ser dito, né? Deixa ele falar, depois a gente vai saber olhar para esse número com a devida atenção, respeitando ali a faixa etária de cada criança, né? O ano que cada criança está. Mas é muito importante fazer também a criança participar em alguns momentos dessa sondagem. Mas nós temos que entender que números nós vamos usar, qual é a nossa estratégia, né, metodológica. E por que nós temos que pensar nisso? Porque quando a gente chega num terceiro aninho, por exemplo, uma das coisas que a gente vai fazer é essa leitura dos números, né? E por que eu preciso que essa criança entenda esse contexto, onde que esse número está sendo aplicado? Porque, por exemplo, terceiro ano trabalha muito o sistema monetário, né? Então, professores aí do terceiro ano sabem que sistema monetário aparece bastante ali no terceiro ano, começa no primeiro aninho, né? E vai avançando. Mas aí no terceiro ano a gente já começa a colocar problemas para o estudante, né? Só que o nosso foco, às vezes, não está totalmente no problema. Por quê? Porque a gente vira e fala assim, eles não sabem nem ler os números. Então, o primeiro e o segundo ano é muito importante o estudante ter contato com a nota,
né? Ter contato com essa escrita por extenso, com essa escrita onde eu tenho lá o algarismo, né? E eu vou ter também a escrita em reais, então R$ 5. E aí é o terceiro ano que normalmente apresenta o R-cifrão. Então, por exemplo, probleminhas no primeiro e segundo ano, normalmente a gente usa ou a escrita por extenso, ou essa escrita que tem um algarismo seguido do reais, né? Para o estudante começar a entender essa leitura, entender essa escrita. Aí, às vezes, a gente chega no terceiro ano e a gente, primeiro problema, já coloca R-cifrão, achando que o aluno já sabe. E aí ele não sabe, às vezes, ler esse R, cifrão 5,00. Ele não entende essa leitura, ele não consegue fazer essa leitura. E, às vezes, ele erra o problema por falta, então, de não compreender o número, os significados desse número, né, como esse número está representado. Então, aqui, eu tenho que deixar claro que primeiro e segundo ano tem que trabalhar essa questão da escrita do número, tanto por extenso, e no caso desse contexto de dinheiro, tem que escrever 5 em algarismo e reais, né? Então, isso é muito importante para um problema. Então, não adianta a gente chegar num terceiro e falar assim, o aluno não sabe resolver problema, né? Antes da gente falar isso, a gente tem que se perguntar, meu aluno sabe ler o problema? Ele sabe ler, né? Ele tem vocabulário matemático para ler as representações que estão nesse problema? Então, isso é essencial. Por isso que nós temos que fazer essas sondagens numéricas para ir vendo qual é o nível que essa criança está em termos de números, em termos de leitura de números, de escrita de números, né? E à medida que a gente colocar contextos, esse número vai ganhando representações. E aí a gente tem que sempre mostrar para esse aluno como ler em cada um dos contextos, né? O dinheiro é um exemplo disso. Aí, depois que a gente faz essa ideia, então, de introduzir esse estudante nos contextos, nos números, nós vamos para a avaliação das sondagens, né? Então, o que nós temos hoje em termos de sondagem numérica? Nós temos várias categorias de números, né? Eu sempre falo que o importante não é decorar as categorias, e sim entender que tipo de número está por trás. Porque cada número, né, dessas categorias tem uma certa dificuldade para o estudante. Então, entender essas categorias para poder intervir é muito importante na hora que a gente está fazendo a sondagem e na hora que a gente está lendo os resultados dessa sondagem. Então, por exemplo, eu vou ter aqui os números familiares, né, que números que estão presentes ao redor do estudante, que é do cotidiano dele, como, por exemplo, a idade dele, e assim por diante. Vou ter os números opacos, e aí a gente vai entender, até já mostrando aqui, ó, que a gente tem que conceituar isso para escolher o número na hora da sondagem. Então, na hora que eu falo do número opaco, por exemplo, a gente tem que entender que são aquelas escritas, né, que o algarismo não aparece. Então, assim, 11, eu não falo 1 e 1, né? Eu não falo 10 e 1, assim como eu vou falar 24, e aí eu tenho um algarismo que aparece, né? Aqui eu tenho o 11, o 12, o 100, o 300, o 400. Então, esse algarismo que vai aparecer, né, ele é no transparente. Então, ó, 31. Então, eu sei que tem um 1, por exemplo, né, 54. Então, eu sei que vai ter o número 4. Então, a diferença do opaco para o transparente é isso, é na hora da escrita. Então, a escrita do 12, do 14, do 15 não tem esse algarismo aparente, né? O transparente já tem. E os números que terminam em 0 também tem as suas dificuldades na hora que termina em 0, né? O 100, o 400, o 500, 600, o 10, né? O 990. Então, muito importante a gente entender esse primeiro grupo aqui. E aí, nesse mesmo grupo, eu tenho que lembrar que para terceiro ano eu vou na ordem do milhar, da unidade de milhar, para quarto ano eu vou para a ordem das dezenas e para quinto ano eu vou para a ordem das centenas de milhar, certo? Aí, gente, olha como é importante, ó. Eu preciso entender que isso tem dificuldades. Cada uma dessas categorias de número, né, tem uma certa dificuldade no momento da escrita. Então, ó, eu vou trabalhar com uma ideia de escala de proficiência para vocês entenderem que eu vou do mais fácil, da escrita do mais fácil para o mais difícil. Então, ó, o aluno reconhecer e escrever números familiares ou frequentes, né, ele estaria no nível 1.
Então, eu coloco assim, ó, reconhece, escreve para vocês entenderem, ó, o estudante X lá que você tem, ok? A Amanda, o Bruno, enfim. Reconhece e escreve números familiares ou frequentes. Então, na hora que você fez a sondagem, você tem que ver quais dos seus estudantes estariam nesse nível 1. Depois eu tenho que ver quais que estariam no nível 2, que é aquele que reconhece e escreve números opacos. Aí depois eu tenho que ver o nível 3, que é aquele que reconhece e escreve os números transparentes. E aí o nível 4, aquele que reconhece e escreve os números que terminam com 0. Então, eu estou indo do nível 1 ao nível 4 numa escala de proficiência. O que é isso? Provavelmente, né, o aluno que é do nível 3, ó, escreve os números transparentes, ele tem muita chance de conseguir escrever os números familiares e os números opacos. A gente fala que a probabilidade dele escrever números do nível 1 e 2 é muito alta, né? Mas se o aluno está no nível 1, ele só escreve os números familiares, dificilmente a probabilidade dele é muito baixa dele conseguir escrever um número transparente, por exemplo, ou ele escrever um número que termina com 0. Então, a gente tem que começar a olhar dentro da nossa sala como é que a gente vai estabelecer esses níveis junto aos estudantes. Se vocês acharem que, não, minha turma, eu acho que a dificuldade deles está na escrita do opaco ou na escrita do transparente, quiserem mudar esses níveis, né? Aí você pode olhar para a sua sala, né? Para a sua realidade ali. Esses níveis aqui foi em cima da minha realidade que eu estabeleci, olhando para os estudantes que eu acompanho. Então, eu percebi que essa ordem vinha ao encontro da dificuldade que eles estavam tendo, né? Então, depois que a gente vê esses primeiros 4 níveis, a gente vai agora para os compostos, né? E aí de algarismos iguais. Então, o que eu vou ter? 33, 66, 88. Aí é uma dificuldade a mais agora, o aluno colocar os algarismos iguais e escrever os números com algarismos iguais, né? Então, isso já aumenta um pouco mais a dificuldade. Depois eu vou ter ainda a ideia da generalização, para ele escrever qualquer número. E aí, esses números do processo de generalização, é muito importante ter algarismos diferentes no número. Então, por exemplo, ali, o 413, 425, então eu tenho o 4, 2 e o 5, né? Para ver se o aluno vai entendendo e generalizando esses números. Mas, em especial, também é muito importante que a gente pegue um mesmo número e vai trocando a ordem, né, dos números. Então, por exemplo, ó, 768, depois eu vou falar os 687. Então, eu vou mudar o algarismo, né, da dezena com da unidade, ou da centena com da unidade, enfim, eu vou mudando os algarismos e aí, de ordem, né? E aí a gente consegue criar diferentes números para ver se o seu estudante está conseguindo já generalizar, né, esse processo do sistema aí de numeração decimal, certo? E o último nível disso é quando a gente coloca o 0 intercalado. Muitas dificuldades dos nossos estudantes quando a gente tem a escrita do número, e nesse número, né, na escrita, tem um 0 intercalado. Então, esse eu coloquei como último nível, para a gente entender, então, como que eu vou criar uma escala de proficiência para a sondagem numérica, né? E aí, lembrando também que para essas outras categorias, eu vou ter que lembrar que para o terceiro ano eu vou para a ordem da unidade de milhar, para o quarto ano para a dezena e quinto ano para a centena. A categoria é a mesma, eu só vou mudando os números, certo? Então, vamos lá. Minha escala final, então, de proficiência, seria essa, ó, do mais fácil para o mais difícil. Aí eu já falei dos 4 primeiros, e aí vem o nível 5, que é o aluno reconhecer e escrever os números compostos, né, por algarismos iguais. O 6 é aquele de generalização, que ele utiliza regras do sistema de numeração decimal. E o 7 é reconhecer e escrever os números que tem ali o 0 intercalado. Então, essa seria a minha gradação dos níveis de uma escala de proficiência para olhar a sondagem numérica, certo? Então, em cima disso, eu posso criar estratégias, tanto de organização como de atuação. Então, vamos lá. Essa aqui é a primeira escala, então, que eu montei. Então, eu peguei lá do nível 1 até o nível 7, né? O quinto ano e o sexto ano já vai aparecer o nível 8. Eu vou mostrar aqui o Word para vocês, ó.
E eu vou deixar esse Word disponível também aí, o pessoal da FTD tem disponível, né? Na internet eu já coloquei também disponível. Então, muito importante aqui esse Word para a gente entender a escala de proficiência. Ó. Então, o que eu fiz aqui? Eu peguei essas categorias de números, né? E disponibilizei em 8 níveis, né? Até o 7, vocês vão ver que vai até o 4º ano, quinto e sexto tem o nível 8 também. Aí, ó, é legal aqui a gente olhar aluno por aluno ou um grupo de alunos, e o ideal era ir pintando, ó. Por exemplo, pintar de verde aqui para falar, ó, isso aqui ele já consegue fazer, né? Então, aqui no primeiro e segundo é igual, né? A gente vai só aumentando os números ali. Aí chega no 3º ano, talvez ele não consiga fazer, aí eu pinto de vermelho, ok? Então, aqui é como se fosse um joguinho para dizer qual caso esse aluno já avançou. Então, eu tenho níveis, se aproxima muito de uma rubrica isso, né? Mas é um pouco mais simples. E aí a gente consegue aqui acompanhar, à medida que a gente vai fazendo as sondagens, o que o aluno já conseguiu fazer e qual nível ele se encontra. Então, um aluno de 1º ano, às vezes, ele já conseguiu vir até o nível 4. Então, quando ele vai para um 2º ano, né? Então, ele já consegue até escrever os números que terminam com 0. Quando ele vai para um 2º ano, teoricamente, a gente deveria continuar isso, né? Então, eu faria uma sondagem, iria perceber que ele foi até o 4, e quando ele chegasse no 2º ano, por exemplo, às vezes a dificuldade dele, né? Vou colocar aqui, ó, em amarelo que está em desenvolvimento, e esse com os números intercalados aqui, ó, ele teria uma dificuldade maior. Então, eu conseguiria perceber onde esse aluno já caminhou em termos de escrita numérica, né? Então, ele já reconhece esse número, ele já escreve esse número, que número que ele escreve? Então, é o opaco, então ele já escreve o 12, o 13, o 15. Será que ele já está nos números transparentes? Então, que eu tenho lá o 23, que ele vai ver, né, um algarismo, né, mais transparente, então ele vai ver o 3 e ele já escreve esse 3, ele já escreve o 2 representando 20. Então, extremamente importante a gente começar a pensar como eu vou trazer os níveis para acompanhar esse estudante. E aí poder fazer retomadas, sem perder de vista onde ele está e onde eu quero chegar com ele. Quando eu pego aqui 3º e 4º ano, ó, a gente vai ter o quê? A gente vai ter aumento das unidades ali de milhar, né? Então, eu vou ter lá unidade de milhar, depois eu vou ter dezena de milhar, centena de milhar, e quando chega 5º ano, a gente já entra para a escrita também da forma decimal, né, dos números racionais. Então, eu deixei os números racionais como nível 8, né, nessa escala aqui, para entender que número racional, essa escrita, essa leitura, é principalmente no 5º ano, de acordo com a BNCC, 5º e 6º. Né? Então, eu vou seguindo essa escala para ver onde meu aluno teve dificuldade nas escritas, certo? Então, entendendo cada dimensão, cada categoria de número e entendendo os níveis esperados aí desses estudantes, ok? Pode acontecer, às vezes, né, dele já escrever um número intercalado e não conseguir até escrever um número maior, né, ali na questão dos transparentes e tudo mais, pode acontecer. Por isso que a gente tem que acompanhar de maneira visual, para ver se está ocorrendo alguma incoerência, se a nossa escala precisa ter alguma alteração, né? Então, isso é muito importante. Ainda nesse sentido, né, a gente tem que saber intervir. Então, assim, ó, qual é a dificuldade do meu aluno? Então, eu estou ali olhando aqueles níveis e eu percebo, será que a dificuldade do meu aluno é escrever números terminando com 0? Será que a dificuldade do meu aluno é escrever números opacos? Né? Ou então entender, por exemplo, né, que depois aqui do 10 vem um 11, 12, 13, depois do 20 aí ele começar a ver um padrão, que aí ele vai ver 21, 22, 23, e aí ele vai começar a perceber que tem um padrão na escrita. Né? Tem alunos que falam muito isso, né? Que o da frente é o que manda. Então, 1, 2, 3 ali, ele está mandando. Então, né, ele vai repetindo, porque o da frente é o que é o mais forte, né? Então, alunos acabam falando isso para a gente quando eles percebem o padrão. Então, atividades que a gente pode estar pensando, tem que sempre olhar para o erro do estudante. Esse erro aqui talvez seja o mais comum que a gente encontra com os estudantes até o 5º ano, que é quando ele pega a escrita a partir da nossa fala, né, do apoio da fala. E a sondagem numérica, às vezes a gente faz o ditado, e aí a gente fala 108.
Aí o aluno escreve o 100 e coloca o 8 do lado, né? Aí, isso é muito comum, esse erro, né? E a gente tem que intervir nesse erro para ele entender o porquê, né? Que ele está escrevendo dessa forma e que está errado. Não apenas falar assim, não é assim que escreve. Tem que ter uma estratégia para a gente começar a atuar, então, e corrigir essa escrita numérica, né? Quando a gente fala lá, ó, 1010, aí ele escreve o 1000, depois ele escreve o 10, né? É uma falha, né? Uma dificuldade do estudante que vem a partir do apoio da nossa fala. Então, para a gente conseguir trabalhar isso, é muito importante ter um visual, né? Um quadro, um painel, alguma coisa que a gente trabalhe falando e mostrando para o estudante como é que escreve, como é que é a representação desse número. Então, um quadro como esse, ó, possibilita muito a gente conseguir escrever o número, dizer por que que é 2, por que que é o 13, por que que é o 125, né? Dizer aqui, ó, no 1008, ó, mostrar para o aluno onde está o 1, onde está o 8, por que que eu falo 1000, né? Por que que esse 1 representa o 1000, né? Por que que o 8 eu só falo o 8? Se eu pegar essa outra tabela aqui, ó, olha só, 180.007. Esse número é terrível, né? Então eu tenho que dizer, ó, vou ler o 180 e aí eu vou falar o 1000 de novo. Então por que que eu falo esse 1000? Né? Depois, ó, 007, então eu vou ler só o 7, porque isso representa ali, né, 7 unidades. Então, trazer o visual, trazer a fala, ajuda a corrigir essa dificuldade, às vezes, da sondagem. Então, muito importante também ver se o aluno já não leu o número certo. Às vezes, no ditado, ele escreve errado dessa forma, mas quando ele vê o número, ele fala o número certo, ele olha para isso e fala, 1807, né? Ou ele olha para esse 1203. Mas na hora que a gente fala, ele escreve o errado, né? Então, muito importante a gente observar essas dificuldades dos estudantes para saber intervir. E aí, lembrando, né, que números não é só essa questão da escrita e da leitura. Fiz aqui também uma tabela onde a gente pode perceber o quê? Outras possibilidades de sondagem com os nossos estudantes, para ver se eles já comparam números, né? Para ver se ele já faz composição, decomposição. Então, acabei criando uma tabela aqui com outros níveis, trazendo mais objetivos de aprendizagem até o nível 8. Ó. Então, eu coloquei aqui alguns desses objetivos como mesma ideia para vocês trabalharem aí, ó, né, outros objetivos de números, não só apenas a escrita e a leitura. Né? O nosso foco hoje da sondagem é mais isso, mas eu tenho que deixar claro que eu tenho outras coisas de número para trabalhar, como, por exemplo, a composição dos números, né? Ou então ainda a questão dessa comparação, quem é menor, quem é maior, né? Olhando para os algarismos e tudo mais. Então, dá para a gente criar vários níveis e colocando possibilidades do que a gente espera do estudante. Né? Então, por exemplo, ó, o estudante já consegue identificar, né, a criança que ocupa, sei lá, a terceira posição numa fila. Aí, ó, lembra do contexto? Tem um contexto, tem uma fila, ele tem que saber o que aquele 3 representa no problema, né? E aí entender que o número é uma ordem, não é uma contagem. Onde é o início da fila, onde é o final da fila. Então, tem uma dificuldade a mais. Né? E se eu escrever terceiro, vai ser com 3, né? E o sinal de terceiro, ou vai ser terceiro de maneira extensa. Então, como que eu vou trabalhar isso com esse estudante? Então, é muito importante a gente ter claro quais são os nossos objetivos, as nossas expectativas de aprendizagem, para que a gente possa, então, atuar em cima do nível que a criança está nessa sondagem, né? E aí, eu fecho essa aula apenas apontando a vocês que a gente fica muito preocupado, né, na hora que a gente olha para os níveis de aprendizagem, para o estudante resolver problemas. Só que ele só vai conseguir resolver problema se ele fizer uma boa leitura do problema. Né? A leitura dos números, a leitura do contexto, a leitura da situação que está acontecendo. Então, o ler dentro da taxonomia de Bloom, né, ele é do primeiro nível. Então, ele tem que ler, ele tem que localizar a informação explícita, que são esses números, por exemplo, no problema. Ele tem que conhecer as 4 operações. Aí ele tem que compreender que um problema, por exemplo, não é de mais e nem de menos. Então, por exemplo, se você deu um problema para o seu aluno e ele pergunta, é de mais ou é de menos?
é do que ele interpretar. Pode ser de mais, pode ser de menos. Depende da interpretação que ele deu ao problema, né? Por isso que a gente tem que trabalhar os campos conceituais, né, de Verneau, para entender lá, é um problema de transformação, é um problema de composição, né? Então, o estudante ele tem que saber interpretar esse problema. Aí ele vai pensar, se eu vou fazer, então, adição, eu tenho que saber calcular a adição. Aí ele vai achar um número, né? Aí ele vai ver se esse número resolve o problema dele, analisando o número, vai interpretar esse resultado, aí ele vai escrever a resposta completa para ver se faz sentido, vai ver se faz sentido, é uma avaliação, né? E aí, depois que ele fizer vários problemas, nós podemos colocar esse estudante para elaborar problemas também, né? Mas tudo isso se ele começar por uma boa leitura, por uma boa escrita desses números. Então, a gente está falando do nível 1. Essa sondagem numérica, né? A gente está olhando principalmente para a leitura e escrita dos números. Por quê? Porque isso vai impactar na resolução de problemas, como eu mostrei, por exemplo, no caso ali do contexto financeiro, certo? Então, ó, fica essa dica. As próximas aulas eu vou estar abordando também essa ideia do campo aditivo, do campo multiplicativo, né? Dos campos conceituais de Verneau. Tem também a possibilidade, ó, da gente construir essas tabelas de níveis por campo conceitual. Então, eu fiz de números, né? Dá para a gente fazer aqui do campo aditivo, ó, e aí vai estabelecendo, então, essa gradação, né, da aprendizagem. O que eu espero em cada um dos níveis desse estudante. E aí, a gente vai construindo aos poucos esses níveis e avaliando os nossos estudantes para entender como que nós podemos intervir. Então, fazer essa escala de proficiência e colocar os nossos objetivos ajuda a ter clareza no que a gente quer desenvolver com esse estudante, naquilo que ele está tendo dificuldade e quais são os próximos passos, né, para que a gente possa avançar com a aprendizagem deles. Então, na aprendizagem desse projeto que estamos desenvolvendo, não deixem de seguir nossas páginas, tanto da FTD Educação no YouTube, quanto da Maestra Educação lá no YouTube, né? Nesse projeto que a gente está desenvolvendo, nós vamos estar sempre abordando essa continuidade das aprendizagens de vocês também. Então, nós acreditamos fortemente que educar gera possibilidades. Esse projeto é para gerar possibilidades para vocês, professores. Não significa que essa tabela, do jeito que eu fiz, ela tem que ficar do jeitinho que eu deixei. Vocês podem intervir nela, colocar a realidade de vocês, trazer outros objetivos, trocar o objetivo de lugar, mas o importante é a gente entender que nós temos que levar o melhor nosso, né, e pensar na aprendizagem dos nossos estudantes. Então, esses recursos da sondagem, né, pós-sondagem, é mais para a gente entender onde esse estudante está e como eu vou atuar. Que tipo de número eu tenho que falar, que tipo de número eu tenho que trabalhar, né, para avançar com a aprendizagem deles. Então, eu agradeço até aqui. Muito obrigado pela companhia de vocês nesse vídeo. Se quiserem mandar e-mail para tirar dúvida, tá o e-mail, tá as nossas redes sociais também, e continuem acompanhando o projeto com outros vídeos de outros professores também. Muito obrigado, sucesso para vocês e boas sondagens numéricas.